Olá pessoal, olá comunidade do Direito Especial, nós estamos aqui para mais um encontro e nesse encontro eu vou te ensinar como é que você faz para poder se documentar para ajuizar uma ação para conseguir na justiça o tratamento ABA, intervenção no comportamento do seu filho autista. Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente, a vida da família atípica atualmente não está sendo fácil. Está cada vez mais difícil se relacionar e obter os tratamentos indicados pelo médico através dos planos de saúde. E na rede pública está a mesma coisa. Mas as pessoas pensam que quando elas pagam um plano privado de saúde, elas vão ter uma retaguarda, elas vão ter um retorno na hora que necessitarem. E por que é que eu escolhi esse tema, ou seja, a proposta de te ensinar a se documentar para você conseguir na justiça o tratamento ABA? Por que ABA? Por que não musicoterapia? Por que não outro tratamento que os planos de saúde frequentemente negam à família com TEA? É porque ABA, gente, é um tratamento espetacular. É uma das poucas coisas que oferece um resultado espetacular para a pessoa com TEA. Para você ter uma ideia, há casos registrados, concretos, verdadeiros e históricos aqui no Brasil, pertinho da gente, de autistas que tinham nível de suporte 3 e às vezes eram não verbais e que mudaram o grau de suporte a partir de uma determinada quantidade de sessões de ABA não verbal e que com o tempo, com o prosseguir do tratamento ABA, vai ganhando habilidades, vai tendo comportamentos indesejáveis, por assim dizer, desestimulados, até que ela consegue ocultar, eu digo ocultar porque o autismo não tem cura, é uma condição que permanece para a vida inteira, mas quando você ganha habilidade, você pode ocultar aquilo que é característico do autismo e possibilitar que você se relacione com as outras pessoas dentro de um grau de normalidade. Isso é muito importante, é isso que todos os pais esperam dos seus filhos autistas, que eles ganhem independência, autonomia. É para isso que serve o ABA. Então, por esse motivo, porque é um tratamento robusto e que funciona e que as crianças autistas não podem dele prescindir, é que eu decidi vir até aqui gravar esse vídeo ensinando a você a se documentar para ajuizar uma ação para conseguir esse tratamento na justiça, caso o plano de saúde negue este tratamento ao seu filho, à sua filha. Por que documento é importante? Veja bem, eu não sou o juiz da causa, mas o advogado deve ser o primeiro juiz da causa. Como? Eu tenho que pensar primeiro o que eu faria se eu fosse juiz diante dos documentos que me apresentam. Então, é preciso que o advogado, e o advogado que você vai contratar, da sua confiança, ou o defensor público, sabe como é que ele deve argumentar. Mas e a questão da prova? A prova, muitas vezes, depende do cliente do advogado. O advogado te pede lá uma lista e, às vezes, a família diz, eu não consegui esse documento, aquele outro está difícil, está demorando. Então, eu resolvi fazer esse vídeo não para substituir, não para tomar o lugar da responsabilidade técnica do seu advogado, mas apenas para transmitir para você, que vai contratar um advogado, a importância de uma lista de documentos bem instruída para você colocar dentro do processo para ajudar o juiz a se convencer do seu direito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre negativa de cobertura, o STJ julgou o rol da ANS. O rol da ANS é um ato normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar que enumera uma série de procedimentos, medicamentos, terapias que os planos de saúde, ou seja, que as operadoras de saúde suplementar estão obrigadas a oferecer para os seus clientes. Havia uma dúvida, a essa altura, no ano passado, se esse rol ele era taxativo, se ele era rígido, ou seja, se não podia sair desse rol, se era só rigorosamente aqueles procedimentos que dele constavam é que os planos estavam obrigados a oferecer, ou se esse rol era só um exemplo, ele comportava outros procedimentos que não estivessem no rol. Naquela ocasião, o STJ, no julgamento, encontrou uma solução. O STJ disse assim, olha, o rol é taxativo, ele é rígido. Era tudo que as operadoras de saúde queriam ouvir, que era rígido, que elas só estavam obrigadas a cumprir, oferecer para os clientes o procedimento que tivesse no rol. Mas o STJ fez uma ressalva, que era a seguinte, desde que
Desde que o quê? Desde que os tratamentos que estejam presentes nesse rol substituam outros tratamentos, sirvam para a mesma coisa que outros tratamentos com evidência científica que os médicos e dentistas pudessem prescrever. Então, o STJ decidiu, olha, em regra, esse rol aí é taxativo sim, mas se um médico indicar um outro tratamento que não está nesse rol e que esse rol não tenha nenhum substituto para esse tratamento que foi indicado pelo médico e que não consta do rol, e se esse tratamento que o médico indicou tiver prova de evidência que ele funcione mesmo, aí o plano, apesar do rol ser rígido, taxativo, vai ter que oferecer a cobertura. A solução que o STJ arranjou foi tão genial que o próprio legislador, os congressistas brasileiros, deputados e senadores, decidiram criar uma lei dizendo a mesma coisa que o STJ disse. Olha, o rol da ANS é taxativo, desde que uma eventual indicação que não conste nesse rol tenha ali um substituto e que essa indicação ela tenha evidência científica. E com aba, você tem todos os requisitos preenchidos. Por quê? Aba, mesmo que não conste do rol da ANS, é um tratamento eficiente e tem prova dessa evidência. Essa prova está no Natjust, está no Conitec, está em normativos da própria ANS, embora não conste do rol, está em organismos internacionais, órgãos de vigilância sanitária de outros países, né? Os homólogos equivalentes ao Conitec em outros países. Então, você tem ali, com relação ao tratamento ABA, todos os requisitos. Eu vou dizer aqui para você o que diz essa lei que o Congresso aprovou depois da decisão do CNJ, do STJ, inclusive imitando os parâmetros decididos ali pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A lei é a Lei 14.454 de 2022. Essa lei foi aprovada no final do ano passado. O parágrafo 13º do artigo 2º diz o seguinte: em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no parágrafo 12º desse artigo, que é o rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que, atenção, 1. Exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Ou, outra forma de provar essa evidência, atenção, 2. Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec, ou exista a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para os seus nacionais. Então, isso quer dizer que mesmo que o tratamento não seja aprovado aqui no Brasil pelo Conitec, nem pelo Natjust, nem pela Anvisa, nem por lado nenhum, mas se tiver um reconhecimento em outro país, por um órgão técnico de governo de outro país, da área de saúde, e que esteja valendo para o povo daquele país, pronto, o plano de saúde já tem que oferecer a cobertura. Então, gente, veja, os planos de saúde vêm resistindo de toda maneira a dar os tratamentos para os autistas. Eles alegam que o tratamento custa caro, que são muitas horas, que esse profissional que presta esses tratamentos, esses terapeutas, eles têm um alto custo de honorários e ficam a miúde negando para as pessoas esse tratamento. Quando o plano nega, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que se ele nega o tratamento para 10 pessoas, dessas 10, só 2 vão para a justiça. Então, o plano se dá bem com as outras 8 pessoas que não vão para a justiça, que deixam de brigar pelo direito, sabe? Então, é muito importante que você saiba que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se o plano de saúde negar, você tem como conseguir na justiça. No caso do ABA, o que nós precisamos para atender esses requisitos aqui? Primeiro, você vai pegar a primeira coisa e mais importante para você conseguir ABA é um relatório do médico do menino. Você vai no neuropediatra, no psiquiatra infantil, seja lá quem for, qual for a especialidade, geralmente o neuropediatra, do médico que atende seu filho, e vai pedir para esse neuropediatra fazer um relatório descritivo da condição do menino ou da menina, dizendo qual é o grau de suporte e tal, quais são os principais problemas, as estereotipias, detalhes da condição, né? E nesse detalhamento, tem que colocar quais são as terapias que esse neuropediatra indica, né? Se ele falar da terapia ABA, tem que dizer lá por quê, o que se espera adquirir de habilidades fazendo
essa terapia, quantas horas são e tudo mais. E outra coisa, muito importante, fazer uma ressalva quanto à idade, porque o ABA, o tratamento ABA, ele tem mais eficácia dentro de uma faixa etária. Quanto mais cedo se coloca isso, quanto mais cedo você introduz essa terapia, mais provável os resultados se apresentarem mais rapidamente e mais provável é você mudar o grau de suporte, evoluir de grau de suporte, mudar do grau 3 para o grau 2, do grau 2 para o grau 1. E isso, à medida que a criança vai envelhecendo, vai ganhando idade, vai ficando mais difícil. Então, existe uma idade de mobilidade que você consegue isso. Você vai pedir ao terapeuta que enuncie o máximo que ele puder sobre a eficácia desse tratamento. Você vai buscar documentos. Na internet tem um monte de documentos, tem inclusive de Natjuz, falando da eficiência do ABA. Você pode ir no Google Science, em sites em inglês e procurar subsídios para você poder colocar lá, mostrando que esse tratamento é aprovado em vários países, né, como tratamento funcional e com evidência científica. Você vai pegar notas técnicas do CONITEC, que já reconhece o tratamento ABA como um tratamento eficiente. Você vai pegar o que você conseguir de estudos científicos atinentes a este tratamento, inclusive os históricos que tem no Brasil, sobre pessoas que mudaram o grau de suporte aplicando a terapia ABA. Tudo isso tem que ser colocado. Agora, você não pode perder de vista o seguinte: você precisa provar, em primeiro lugar, que o plano negou esse tratamento. Não adianta você dizer para o juiz que você ligou para lá e não conseguiu marcar, que você foi lá e ele não quis marcar. Porque na hora que tiver o processo em andamento, a operadora pode dizer: mentira, eu nunca neguei. Principalmente agora que a negativa de cobertura está dando danos morais em favor da família autista. Então, para eles negarem, eles não mudam a roupa. Então, o que a gente tem que fazer? Você foi lá, o plano de saúde diz que não cobre, você vai fazer um requerimento por escrito, em 2 vias. Vai pegar assim, 2 vias de papel, com o mesmo texto, requerendo o tratamento, vai anexar lá o encaminhamento do médico dizendo que precisa do tratamento ABA, vai botar na cópia também, né, grampeia, e vai lá, vai deixar uma via do requerimento no plano de saúde e a outra via você vai trazer com o recebido, porque isto vai ser a prova de que o plano de saúde não quis oferecer a cobertura, que a gente precisa na justiça não apenas falar, mas provar tudo o que aconteceu. É isso. Você junta essa documentação, prova a evidência, prova que funciona, pega o relatório médico, aí você prova que o seu menino, a sua menina em concreto, precisa desse tratamento, porque o médico está falando. E atenção, está dizendo aqui na lei, olha, atenção que a lei está dizendo, olha, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico, e que não estejam no rol da ANS, vai ter que oferecer cobertura desde que tenha evidência científica ou que tenha o reconhecimento de órgãos tipo CONITEC, não só no Brasil, mas também no exterior, ok? E agora, o processo tem começo, meio e fim. A gente não pode esperar demais, porque um processo desse dura 2, 3, 4 anos até terminar. E no caso do autista, a gente não pode esperar demais, né? Porque, afinal de contas, se eu deixar para fazer a terapia ABA o ano que vem, o menino está envelhecendo, vai prejudicar o andamento ali do desenvolvimento das capacidades, das habilidades. Então, você vai demonstrar para o juiz o perigo da demora. O seu advogado vai fazer isso. Vai colocar lá os documentos científicos que provam que a terapia é mais eficiente quanto antes ela começa. Isso é fácil de provar. Provou isso, o juiz já tem os elementos para entender que aquilo é uma questão urgente, que ele pode dar uma canetada liminar. E aí já manda no começo do processo. Na hora que vai mandar citar a parte contrária para apresentar a defesa, o juiz já manda ela oferecer a cobertura. Sob pena de multa. Porque se não colocar multa, eles não cumprem. Entendeu? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho para você ser notificado de outras produções que a gente fizer e compartilhe o vídeo para outras pessoas que, como você, possam ter interesse por esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.